TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, Janela do Céu iniciando aqui, e hoje estou com um convidado de Balneário Gaivota, Juliano Delfes, é o meu convidado aqui para contar o testemunho dele, a história, como que o Senhor conseguiu chegar até a vida dele, fazer as transformações, né, que a gente sabe que só o Senhor pode, então ele está aqui comigo hoje para contar em primeira mão o que o Senhor fez na vida dele. Boa noite, Juliano. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes aí do Janela do Céu. Deus abençoe a vida de cada um aí, que o Senhor possa estar nos usando aí para edificar os irmãos, amém? Amém. Então vamos lá. Juliano, começa contando pra gente entender a tua história, como que estava a tua vida antes de tu chegar em Cristo. Tu teve algum contato com a igreja, com o Senhor antes, já muito novo? Como é que foi essa história? Então eu na verdade, eu fui batizado. Tinha uma tenda que ia de cidade em cidade, né? E eu nem me recordo do que era, mas eu era piá e eu acabei indo, né? E acabei me batizando, eu tinha 12 anos, né? E até tive uns contatos, assim, com igrejas, mas não frequentei, né? E aí, depois, mais tarde, eu comecei, meu pai e minha mãe iam, né? E eu comecei a ir na quadrangular. Então... Mas quando eu cheguei na vida da Igreja de São Jesus Cristo, assim, né, Deus fez arranjos, assim, na minha vida, porque eu acabei me machucando, né, em denominação, né, eu acabei me machucando e acabei parando de ir. Eu falei para Deus, eu digo, ó, Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe que eu sou teu, sabe que eu te amo, mas enquanto eu não achar um lugar que não for realmente do Senhor, eu não vou ir mais, né. E aí... Um dia, e a nossa vida, assim, estava bem complicada, eu estava quase me separando, né, eu pensava só em carro, né, minha esposa dizia que eu vivia trocando de carro, trocava de carro quase toda semana, né, e hoje eu consigo entender, assim, que é a ausência que eu tinha do Senhor, né, porque a gente ia suprir, eu, como homem, né, trocava de carro tentando suprir isso, né, e aí a gente estava se separando, a gente tinha uma filha pequena também. E aí um dia nós estávamos na volta da minha esposa e o pastor da igreja lá de Caxias do Sul, né, ele chegou para fazer uma visita para minha cunhada, que estava com problema também, né, porque a gente vivia aparentemente assim bem, né, tentava mostrar para os outros bem, mas por dentro sem a gente estava se separando, né, mas para os outros a gente demonstrava que estava tudo certo, né. E aí ele chegou lá para fazer uma visita para minha cunhada, e a casa só tem uma entrada, assim, e a hora que eu vi ele, a minha esposa disse, é o pastor, porque ele é primo dela, né? Eu disse, meu Deus, como é que vamos sair daqui agora que só tem uma entrada, né? Eu queria fugir, né? E aí ele chegou, a gente começou a conversar e tal, né? Para ver como o diabo é sujo, né? Eu queria fugir daquilo ali, mas eu digo que aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Aí ele começou a conversar com a gente e na hora, assim, o Senhor me iluminou que a nossa vida estava assim, porque nós não tínhamos a bênção do Senhor no nosso casamento, né? A gente só estava agitado, né? E aí, naquele momento, como eu disse, nós estávamos se separando, né? Mas naquele mesmo momento, assim, eu olhei para minha esposa, eu digo, tu quer casar comigo? E ela apavorada, assim, né? Eu acho que até, meio perdido e aceitou, né? No susto. Mas eu digo assim que foi benção, porque naquele mesmo dia a gente foi na igreja, eu só fiz um concerto lá, perante o Senhor, né? Na salinha lá, a unção, né? A gente recebeu sobre o nosso casamento, e depois daquilo ali o Senhor começou a fazer grandes coisas na nossa vida, sabe? O Senhor começou... Logo depois que a gente fez isso, a minha esposa descobriu que ela estava grávida, né? Então, a gente vê que Deus veio para arrumar aquilo que estava errado, né? E Porque eu sou uma pessoa... quando tu Pode falar. se batizou, tu ainda era muito novo, né? Mas tu tinha esse entendimento de que
do que era o batismo, o que tu estava fazendo, ou tu entendeu isso depois? Na verdade, eu fui na empolgação, né? Já, né? Era eu e mais uns colegas, mas sim, foi explicado, né? Tanto Sim. que eu nunca quis. Hoje eu vejo aqui bastante gente querendo renovar o batismo, né? Mas eu não senti, porque eu sei que o batismo é um só, né? Então eu sei Tu que é o entendeu o que tempo tu do. estava fazendo. Que isso é. Entendi. E aí, então, depois que a gente chegou na igreja, que a gente se consertou perante o Senhor, né? Aí a minha esposa descobriu que estava grávida, e aí foi uma bênção, né? A minha segunda, não que a primeira não tenha sido, né? Mas a gente era muito atribulado e ela estava no meio de tudo aquilo, né? Sendo que eu sempre vi assim meu pai e minha mãe brigavam bastante, né? E eu dizia para mim que eu não queria aquilo dentro da minha casa, minha família, né? E eu acabei fazendo, né? Hoje a gente entende, né, que é os espíritos da primeira, segunda, terceira geração, né, que acompanham, né? Então não é por eu querer ou não, né? Mas aqueles espíritos acompanham a gente, né? E eu vejo que aquilo mesmo se repetiu dentro da minha casa. Então a minha primeira filha, assim, ela sofreu bastante, assim, porque eu batia, eu espancava, eu não tinha entendimento, eu não disciplinava, eu espancava, né? E hoje a gente conhece a palavra do Senhor e a gente entende, né, que tem que ser disciplinado, né? E não espancar, porque tu espanca, a criança não sabe nem o que está apanhando, né? E era o que eu fazia, mas eu vejo também que era algo que eu recebia assim, então eu não tinha aprendido, né? E depois que a gente chega na Igreja de São Jesus Cristo, a gente começa a aprender essas coisas, começa a botar em prática, né? E a gente começa a ver que funciona. Eu até tenho dito bastante essa semana aqui, né, que até agora eu estava aqui fora aqui, e eu estava pensando, é inaceitável assim alguém entrar na Igreja do Senhor Jesus Cristo e praticar aquilo que ele diz e não ter uma transformação. Não tem como. Não existe, não existe, entende? Né? Eu até tenho batido bastante nessa tecla, assim, né, aqui. Porque se tu chegou na Igreja de São Jesus Cristo e tu se aplicou, né? Não digo que tu vai mudar a tua vida de um dia para outro, né? Sim. Não, mas tu começa a praticar a palavra do Senhor e começa a transformar, né? Então, a gente começa a ver a mudança, né? E é isso que o Senhor começou a fazer em nós, né? Começou aquela minha falta que eu tinha, que eu trocava de carro, eu deixei de fazer, eu espancava, eu comecei a disciplinar, né? Então a gente vê que começa a mudar, entende? Porque tu começa a conhecer a verdade, né? E a palavra diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. A gente não tem como dar o que a gente não ganhou. É verdade. Né, Ana? E como é que foi esses primeiros passos de tu entrar na Igreja do Senhor Jesus Cristo e ter contato com a palavra, começar a entender que tu deveria mudar? Como é que tu fez para haver essa mudança na tua vida? Amém. Na verdade, eu sempre fui assim, de pegar e fazer, sabe? Né? Vamos dizer assim, a gente veste a camisa, né? E aí a gente chegou nesse mesmo dia lá, né? Eu pedi, o pastor disse, ó, pede para Deus se esse lugar é do Senhor, né? E tava lá eu, né, esperando uma luz, algo se acender, assim, né? O Senhor aparecer na minha frente, né? E dizer, não, aqui é minha igreja, aqui é meu lugar, né? E aí o pastor falou lá na frente, lá, ó, tu que tá esperando que o Senhor se acenda aqui e te diga que esse lugar é dele, ele não vai fazer, né? E aí na verdade, eu conversei com o pastor e aí eu disse para ele, olha, eu quero fazer alguma coisa, né? Eu quero ajudar, eu quero somar, entende? Né? E aí ele disse, me deu um monte de oração para fazer, as orações doutrinárias, né? Faz essas orações aqui por 7 dias aqui. Eu não sabia, vamos fazer. E assim foi. E aí logo depois disso, eu já recebi do Senhor assim para mim botar um grupo familiar na minha casa, né? E aí eu nem estava pronto a minha casa, eu pedi para o pastor ir lá, ele consagrou a minha casa. E aí a gente teve um grupo familiar lá em casa, até é o Wagner e a Amanda que começaram a auxiliar a gente, hoje eles são presbíteros também, né? E aí depois estava muito confortável aquilo e aí o senhor disse, não, agora é contigo, né? Porque é mais cômodo alguém fazer para ti, né? E aí eu digo, falei pro pastor, eu digo, ó, pastor, mas isso já fazia uns 8 meses, eu acho, mais, sabe?
E aí eu digo, ó, eu sinto que eu começar a fazer o grupo e tal, né? E aí ele disse, não, então, vamos lá, né? Porque, na verdade, a gente tem um engano, a gente chega com um engano, assim, que a gente tem que saber tudo para fazer alguma coisa, Verdade. né? Mas muitas coisas, eu vejo na minha profissão, muitas coisas eu sei fazer porque eu aprendi fazendo errado, muitas vezes, Uhum. né? Então, a gente vê que o Senhor mesmo, ele nos mostra aquilo e, né, e pelo discernimento do Espírito, assim, a gente vê aquilo que a gente está fazendo inadequado, aquilo que não está certo, né? Porque hoje eu vejo aqui que a gente está encontrando assim bastante dificuldade de pessoas que estão vindo de denominações e elas vêm com doutrinas, né? E a Igreja Uhum. de São Jesus Cristo não tem isso, né? Então a gente vê que aqui a palavra de Deus diz que onde há o Espírito há liberdade, né? É. Então a gente vê que a Porque gente não está engessado, né? quando a gente tá no mundo, tá ouvindo muitas coisas, né? A gente parece uma esponja, né? A gente aceita tudo, né? A gente tá ouvindo, tá aceitando, tá buscando, procurando uma verdade, mas nessa procura a gente encontra muitas outras coisas, né? E aí quando tu chega na igreja precisa ver uma renovação da mente, né? Vai trocando aquelas mentiras, aqueles falsos conceitos que eu tinha, vai sendo trocado por uma verdade, né? E como tu falou, eu descubro que aquilo é a verdade porque aquilo gera uma transformação na minha vida, né? Aí tá a prova de que aquilo ali é a verdade, ali tá o correto, né? E aí na tua É isso vida, aí. tu chegou ali com um problema familiar, né? Tu viu Isso. logo o Senhor já mudando, o Senhor corrigindo, ou foi uma coisa mais demorada, mais trabalhada? É que na verdade, Ana, a gente teve problemas assim, e aí minha esposa, o senhor colocou enfermidade na minha esposa. E aí o presbítero disse para mim que o senhor queria conserto, né? Uhum, Queria colocar tudo aquilo que estava oculto para fora. E eu era bem sem vergonha, né? Eu fui bem sem vergonha, assim. Tinha problema na área de lascívia, né? E aí a minha esposa ficou doente e eu acabei contei para ela o que eu tinha feito de errado, né? uhum, E aí, naquele primeiro momento que ela estava doente, ela aceitou. Mas depois que ela foi para casa, ela disse para mim, ó, para mim não dá uhum, e eu não quero mais, né? E aí, o que eu fiz? Eu disse para ela, ó, eu digo, eu não aceito isso, né? Eu digo, eu não aceito, né, o fim do nosso casamento. Eu digo, vou para casa orar, né? Porque a gente estava na avó uhum, dela. E aí fui para casa orar, no outro dia ela foi lá e a gente conversou, digo, olha, eu não posso mudar o passado, entende? Mas eu em Cristo eu posso, né, se Cristo me sustentar, e que essa é a chave, entende? A gente uhum, não tem como dizer que eu vou deixar de fazer alguma coisa, mas se Cristo me sustentar, né, que é o que ele tem feito com a minha vida hoje, né? E aí a gente foi uma luta uhum, porque eu plantei e eu tive que colher aquilo uns 3 anos, eu acho que eu sofri com uhum. aquilo. Ainda tem um resquíciozinho, né? Mas o senhor tem trabalhado assim nessa área, né? Mas eu vejo que ali eu botei tudo para fora, tudo aquilo que eu tinha feito de errado, né? Eu digo, eu não posso mudar o que eu fiz, Uhum. mas daqui para frente, né? Eu posso ser diferente, né? Porque Cristo vai me sustentar, né? A gente não tem condição de sustentar, né? É verdade. E nesse processo aí de início, a gente falando aqui agora parece que foi assim num dia, tudo mudou, né? Mas isso é aos poucos, né? É uma decisão É. diária, é uma batalha, é muita conversa com o Senhor, com os irmãos, com as pessoas dentro de casa, né? Teve algum material que te auxiliou, ou era conversar com os irmãos que te auxiliava? O que que tu fazia nesses momentos de dificuldade, momentos de tomar uma decisão? Como é que tu fazia para se amparar? Eu esperava em Cristo, né? Porque muitas vezes a gente quer, como tu falou, né? Ah, eu tenho que falar com alguém, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Não, né? A gente tem que esperar no Senhor, né? Porque muitas vezes a gente vai, não que seja errado, né? Uhum, Tu pedir para um irmão um aconselhamento, algo, não que seja errado, né? Mas a gente sabe que vem do Senhor, né? Então a gente vê que e aí logo depois de tudo isso acontecer, assim, né? Não, como tu disse, não é da noite para o dia, né? Mas o Senhor vai fazendo as transformações e eu vejo assim que logo que eu cheguei na vida da igreja eu sempre quis tocar violão, né? E eu nunca conseguia. E quando eu cheguei na igreja do Senhor Jesus Cristo, tinha aula de violão na igreja, né? E eu comecei a fazer as aulas, né? E aí um dia o irmão lá brincou assim, tu que tem um violãozinho, não sei o que, tonante. Eu olhei pro meu assim,
mas é o meu, né? Que era uma marca ruim, né? Eu nem sabia, né? Mas eu estava muito faceiro com aquilo, né? E eu estava lá batendo, 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 até que eu aprendi um louvor. E aí comecei nos grupos familiares, fazer louvor. Eu só sabia um louvor e eu ia nos grupos familiares fazer, a semana inteira. E aí minha esposa não me acompanhava no começo, né? E aí daqui a pouco ela começou a me acompanhar para poder estar junto de mim, porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava e ia para o grupo familiar, a semana inteira, né? Então, aí a gente vai aprendendo, entende? Porque tu tá sempre em grupo familiar, né? Tu tá sempre aprendendo, tu tá sempre se alimentando, né? E aí o senhor começa a fazer as transformações, né? Porque não tem como haver uma transformação se tu não troca a tua natureza, entende? Né? Então, quando tu se alimenta da palavra, algo dentro de ti vai sair para fora, né? Entrou alguma coisa, tem que sair alguma coisa, né? Então, como eu ia bastante grupo familiar, aí o senhor ia fazendo essas transformações, né? Ia ajustando as coisas. E não digo assim que é um mar de rosa, porque isso aí é só um conto de fada, né? Mas eu digo que, graças a Deus, assim, hoje a gente, não digo que não tem problema, que a gente não fica birrado e tal, não, mas o senhor nos dá discernimento, né, que a gente tem que acertar as coisas, né, e aí a gente bota as diferenças de lado, né, e o senhor prevalece, né. É verdade. Eu vejo, assim, que quando a gente tá ainda no mundo, iniciando na igreja, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Parece que a gente não vê o todo, né? A gente vê, parece que é só um pequeno foco ali que eu tenho, né? Não consigo ver todo o trabalhar que o Senhor faz, né? O que o Senhor tá fazendo dentro de nós. A gente não tem essa visão, né? Mas hoje, tu olhando pra tua vida, pra vida da tua família, tu consegue ver que Cristo fez uma transformação? Consegue ver a diferença do velho Juliano e do novo? Na verdade, Ana, na verdade, assim, quem mais pode dizer isso é quem estava perto de mim, sabe? Porque como eu tinha problema, meu pai batia na minha mãe e eu acabei fazendo isso em casa, como eu disse. E aí a minha própria mãe dizia para minha esposa que ia na delegacia, que ia para me prender, entende? Então, até muitos dos meus parentes, minha mãe, minha irmã, se converteram pelo testemunho, pela mudança, pela transformação que Cristo fez, porque não era gente, entende? Eu era um bicho, né? Eu não conversava com ninguém e, sabe? Então, a gente vê, eu vejo hoje isso na minha vida, assim, a transformação que o Senhor fez, sabe? E aí eu até brinco, assim, que a gente olhando a vida da gente, a gente não consegue ver, né? Mas a minha esposa diz que se dissesse para ela, quando ela chegou na vida da igreja, que hoje a gente ia estar assim, ela não acreditava. Ela disse que não ia acreditar, né? Então eu vejo assim que até brinco às vezes que é como a gente assistir um filme. Tu assistindo um filme, tu consegue ter uma proporção assim, né? Tu consegue ver a história, né? O porquê que a pessoa sofreu, o porquê que aconteceu aquilo, lá na frente desenrola tudo, né? E a gente não consegue ver isso, né? Mas eu vejo assim como maravilhoso a gente estar na vida do Senhor, né? Não é na igreja, porque igreja não salva, placa não salva, né? Então a gente vê que quão maravilhoso é a gente estar na vida do Senhor, assim, né? Verdade. E é uma luta, né, Ana? Todo dia é uma luta, né? Não é fácil. Não pensa que a gente vai vir para a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai ser um mar de rosa. Não vai. Todo dia a gente tem que derrubar um gigante. Todo dia é uma luta, né? A gente vê aqui que lá em Caxias, embora a gente tinha grupo familiar, tinha discipulado, a gente fazia evangelismo, um monte de coisa, mas ainda a gente podia sentar, descansar aqui. Não, aqui é milhão, tanto que agora, né, eu parei agora, eu me lembrei, tocou meu telefone, lembrei que a gente tinha combinado, né? Aproveita para contar aqui, Juliano, tu falou, né, pra gente entender, esse início da tua história toda foi em Caxias, né, na igreja de lá, mas agora vocês estão em Balneário Gaivota, né? Como é que foi essa mudança aí, que é o Senhor que faz, né? Como é que foi esse processo de mudança? Na verdade, eu vendi uma moto que eu tinha, na verdade, vendi duas motos, né? E aí eu disse para a Kelly, eu vou investir em alguma coisa para não botar fora o dinheiro. E aí passei a noite em Claro, e aí saí para cá, para esse lado, num sábado, depois do almoço. Eu trabalhei até o meio-dia, e se larguemos, sem destino. Nunca tinha ouvido falar de Balneário Gaivota. E aí encontrei na internet e logo depois disso, logo antes disso, o apóstolo tinha falado que se quer fazer alguma coisa, investe em terra, né?
E aí eu digo, opa, né? Porque é uma coisa que nunca vão te tirar se tu botar no teu nome, né? Uhum. E aí eu vim para cá, falei com um corretor aqui e até vim para comprar um terreno de esquina, mas aí deu um acidente lá na serra e eu fiquei 4 horas trancado lá. E aí a minha esposa disse, vamos voltar? Eu digo, não vou voltar, né? Vamos para frente. E aí cheguei uma noite aqui, no sábado, não pude ver o terreno, daí no domingo falei com o rapaz, e por coincidência, eu digo, que era aqui perto, né? Eu digo, vamos ficar na casa de um parente meu de Lages, que eu sou natural de Lages, né? E aí fomos para casa de um parente nosso aqui, e aí no outro dia eu liguei para o corretor, e o terreno era bem pertinho da casa do meu parente, por Uhum. coincidência. E aí o terreno aquele, ele me disse, aquele terreno a gente já vendeu e tal, mas eu tenho outros, eu vou te mostrar, né? E aí o que eu sabia é que eu tinha que ser escriturado e que tinha que ser um terreno mais alto, né? E aí eu vim aqui, gostei desse que a gente mora aqui hoje, né? E aí, mas era para veraneio, né? Não Sim. era para a gente vir. Nunca foi meu plano vir morar, entende? Era para veranear. Mas também, logo antes disso, teve um seminário, igreja, trabalho e família, Uhum. né? Como é que tem lá? Não tem como tu ir veranear, não tem mais isso, né? E aí eu achei que eu ia ludibriar o Senhor, né? E acabei me dando mal, porque a gente fez a casa aqui e foi tão rápido assim que a gente começou em novembro, e em junho nós já viemos morar, Uhum. né? E aí O eu senhor acabei saindo, convenceu em 4 meses a se mudar para Balneário Gaivota. na verdade, eu estava bem assim de vir, né? Mas daqui a pouco minha esposa ficou com medo e acabou me botando medo, né? E aí a gente deu uma travada, eu, na verdade, depois dei uma travada e quis retroceder, né? Mas eu te digo que assim, parece que tinha um trem empurrando assim para mim vir para cá. Tinha como segurar, sabe? E tudo assim para a gente vir, entende? E aí a gente veio para cá, né? E aí depois desceu um óleo sobre a minha cabeça, mas a gente já sabia, né? Só Uhum. que só que eu acho que daí o apóstolo deu uma segurada, porque quando eu fiquei com medo ali, que eu dei uma travada, ele achou que eu não vinha, né? Daí ele Uhum. esperou a gente de verdade, né, para ver, né? E aí a gente acabou vindo assim. E eu digo que eu tinha bastante medo, assim, porque o lugar aqui que eu comprei dá uns 8 quilômetros da cidade, sabe? Uhum. Ele é afastado. E quando eu vim para cá, eu pensei, até andei procurando, né, um lugar para alugar para mim fazer oficina lá em Balneário Gaivota, na cidade mesmo, no centro, Uhum. né? E não achei nada. E aí até o pastor, o sogro dele mora aqui também, tem casa aqui, e ele veio para cá e disse, não vai dar nada lá. Até essa semana eu estava me lembrando disso que ele me disse, não vai dar nada, né? Mas aí eu vejo assim a diferença, né, de a gente servir o Senhor, porque Uhum. desde que eu botei meus pés aqui, choveu o serviço, sabe? Sempre teve serviço, Que bom. tanto que eu não tinha nem arrumado a mudança, eu já estava trabalhando, né? Glória a Deus, né? Então eu vejo assim sabe quando um versículo que eu tenho para mim assim, agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração, Uhum. sabe? É um versículo que tem na minha vida, assim, sabe? Porque assim, ontem eu ainda expliquei lá no grupo familiar, tu não tem que morrer de amor para fazer, tu tem que fazer. É isso que o senhor pede, entende? Tu não Uhum. tem que ir parceiro. Até ontem eu falei dos filhos da vinha lá, aquele que disse que ia, não foi. É, Disse parceiro, que ia, não foi. Mas aquele que disse que não queria, foi. Muitas vezes eu faço assim, muitas vezes eu não quero ir, não quero fazer, mas eu vou, né? E é isso que o senhor sagrada. Não é de tu uhum. falar, né? Mas de tu fazer, É né? verdade. E a gente vê assim que como é diferente, né, esse guiar que o Senhor faz na nossa vida do que um guiar que eu faria, né? Eu planejar, eu arrumar as coisas, né? Porque quando a gente planeja, né, normalmente não dá certo. Mas quando é com o É, Senhor, às vezes a gente nem tem a ideia, nem pensou naquilo ainda e o Senhor já organizou tudo, né? Tanto pro é, natural, né, para nos auxiliar, nos sustentar, quanto também pro espiritual, né? Porque uma cidade nova são almas novas pro Senhor, né? Que o Senhor deseja alcançar também, né? E o Senhor arruma é, tudo, né? Da maneira exata. Achei muito interessante também que tu comentou
que quando tu se batizou lá atrás, eu duvido que tu imaginou que seria presbítero um dia, né? Eu acho que não era essa a ideia quando tu se batizou. Mas o Senhor já sabia, né? Então ele já arrumou tudo para que no momento certo, já estava nos caminhos do Senhor, né? Tu também comentou que tinha esse temor desejava Cristo, né? E a gente vê assim que isso é só o Senhor que coloca no nosso coração, né? Esse chamado, essa vontade de servir, como tu falou agora, né? Posso ir emburrado, mas eu vou servir o Senhor, né? E isso é um diferencial que o Senhor procura na gente, né? Pessoas que ele pode confiar, que ele pode colocar ali uma pessoa para auxiliar na terra, né? Para levar esse reino, né? Isso é muito interessante quando a gente consegue ver as mãos do Senhor na nossa vida, né? E isso também fica de testemunho, né? Para quem tá na dúvida aí, né? Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? O melhor é obedecer o Senhor, né? É isso aí. Então, Juliano, eu vou pedir para te deixar, assim, um incentivo para quem tá, como tu tava na situação ali quando tu chegou na igreja de dificuldade familiar, como também assim nessa decisão, que eu sei que não é fácil, né, a gente decidir fazer o que o Senhor deseja, né, a gente tem muitos medos, né, muitos temores, e o Senhor busca fé na gente, né, então que tu deixa um incentivo para quem tá querendo dar esses primeiros passos. Amém. Então eu digo que aquele que chegar na igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Porque aquele que chegar até a igreja do Senhor Jesus Cristo foi porque o Senhor chamou, né? Então eu digo que se o Senhor te chamou, né? Ele já te escolheu desde a fundação da terra, né? Então eu digo assim, ontem eu até falava de uma árvore, tu não tem como puxar ou fazer ela dar o fruto, alguma coisa no tempo do Senhor, né? Então eu digo assim, né? Se aplica na palavra, né, pratica, vai nos grupos familiares, mesmo contra a tua vontade, né, porque é muito importante isso, né, é isso que vai fazer diferença lá na frente, né, aquilo que o Senhor te ensinar, né, e para tu aprender, tu tem que estar aos pés do Senhor, né, então tu tem que se negar, tem que fazer o que tu não quer, né, porque aí o Senhor vai fazer, a árvore vai dar os frutos que tem que dar, né, no tempo do Senhor. Não tenta fazer nada forçado, não tenta fazer nada na força do braço, que não dá certo, né? Mas te aplica na palavra, te aplica na verdade, que as demais coisas o Senhor vai fazer. Amém? Ficou um incentivo aí para quem ouviu então o testemunho, né? Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, que ele vai resolver tudo, né? Porque quem não sabe o futuro é a gente, né? O Senhor já sabe de tudo, já tá tudo planejado, né? Juliano, muito obrigada pela tua participação aqui, por ter contado o teu testemunho para nós. Amém. Deus abençoe aí a vida dos irmãos. Amém? Agradecemos a todos aí também que acompanharam aqui mais um Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.